Hoje nós estamos começando um seminário de batalha espiritual, com o tema Grande Batalha da Mente. Hoje vai ser um pré-seminário. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração que vai ser um start para o seminário. Na quarta-feira agora, nós vamos ter aqui o apóstolo Carlos Terra, da Igreja Alcançando Vidas, ministrando na nossa quarta da perseverança sobre reavivando a fé, a esperança e o amor. Meu irmão, você não pode ficar de fora. Amém? Irmão, pastor, eu chego cansado. É verdade, irmão. Tem dia que quarta-feira, né, pastor Felipe? A gente chega moído, quebrado, todo mundo cansado, né, Marlon? Já deu 10 aulas durante o dia, acorda às 5 horas da manhã, e tem alunos, a Bessa lá, nosso professor ali da escola, né, proprietário da autoescola, enfim. Se você quiser tirar sua habilitação, procure o Marlon, momento propaganda agora, né? Depois vocês falam das suas empresas aí também, tá bom, pessoal? Enfim, e aí nós vemos assim, a gente chega cansado, mas quando a gente termina a celebração, por mais cansado que a gente esteja, parece que a gente fica assim bem melhor, a gente se sente realmente melhor, porque o Espírito Santo, ele atua no nosso espírito, que age em nossa alma, obviamente, e vai agir em nosso corpo, e isso nos fortalece. Por isso que termina o curso e fala, poxa, eu estou bem melhor, estou me sentindo melhor. Não é porque tem algo mágico, não, é a presença de Deus. Ele disse que quando os irmãos estão vivendo em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba, né? É a unção de Deus. É como o orvalho do Hermon sobre os montes, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, há uma unção, há uma provisão e há uma bênção quando estamos juntos. Isso é uma realidade espiritual. Eu não estou falando para você porque você tem que vir ao culto, porque essa cadeira tem que ser preenchida, que a gente quer ver o local lotado, não. É algo para você, para a sua vida, para a sua casa. Há uma unção espiritual quando a igreja se reúne. Isso é espiritual, queridos. Por isso que a gente não consegue conceber a ideia de alguém que se diz cristão e não convive em igreja. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida nesse processo. Mas é muito importante. Então, nosso seminário, eu quero convidar você para agora, nesse momento, fazer parte desse seminário de batalha. Na quarta-feira aqui com o apóstolo Carlos Terra. No sábado aqui, ministração às 5 da tarde, nós vamos ter um café. E você precisa fazer a sua inscrição, tá bom? Entra no aplicativo lá, faz a inscrição. É importante fazer a inscrição. Pastor, paga alguma coisa? Não paga nada, meu irmão. Você vai chegar aqui, tomar seu café da tarde com a gente, um momento de confraternização. E 18 horas a gente está começando o louvor e adoração aqui. Vamos estar presente o Ministério de Louvor lá da Igreja Projeto Família, com o Ministério de Dança também, ministrando aqui. E nós vamos receber essa palavra no sábado. Então, faça a sua inscrição para a gente poder ter uma ideia. A inscrição é justamente para a gente poder organizar o café, que aí a gente sabe o número de pessoas que vai estar aqui, ok? E aí no domingo a gente encerra nosso seminário de batalha espiritual, que já fazemos há muitos anos. Então, quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, um texto que eu quero deixar com você nessa noite. Efésios capítulo 6. Toda vez que eu pego um tema, eu sempre, é claro, como qualquer pregador, a gente estuda a palavra de Deus, a gente pede ao Espírito Santo, obviamente, a direção, e gosto muito de ouvir pregadores que são aqueles pregadores que a gente pode ouvir, né? Porque hoje em dia a gente tem que selecionar muito bem isso, né? E existem homens de Deus, mulheres de Deus, e uma das mensagens que tocou muito o meu coração foi do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Além de outros também, é claro. E eu ouvi a direção de tudo aquilo, e eu mesmo fui na palavra de Deus, peguei esse texto, e acabou que as coisas que ele falou acabou se encaixando com aquilo que eu já estava, né, que eu comecei a fazer as anotações, e eu creio que foi do Espírito Santo. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente começa a pensar sobre o tema. O que é uma batalha espiritual? Se eu fosse definir batalha espiritual, como eu definiria uma batalha que a gente chama de espiritual? Então, há uma coisa que eu e você precisamos relembrar, porque você já sabe disso. Primeiro, Deus, escuta isso, Deus, ele não está lutando contra o diabo. Você está me ouvindo? Amém?
Então não existe aquela ideiazinha de assim, Deus está com uma espada, o diabo está com outra espada e os dois estão lutando. Não existe isso, irmãos. Tá bom? Deus é o Senhor Todo-Poderoso. O diabo é apenas uma criatura, ok? Ele já venceu o diabo. Não tem essa coisa de Deus estar equiparando forças ali para ver quem é o mais forte. Não existe isso. Então, na sua mente, você já tem que conceber isso. Todo seminário de batalha espiritual, a gente repete isso para você não pensar que Deus está lutando. Caramba, acho que Deus está perdendo a guerra. Acho que não é nada disso, querido. Não existe isso, ok? Deus não está nessa luta que você possa imaginar aí na sua mente de Deus com uma espada, o diabo com outra, e os dois estão guerreando. Não existe esse conceito para nós. Não tem nível de igualdade. Porque os atributos que estão em Deus, que existem em Deus, não existem no diabo. O diabo, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, só Deus tem esses atributos. Então, quando a gente olha para essa expressão, batalha espiritual, será que isso está na Bíblia? Será que tem respaldo bíblico tudo isso? É simples, é você olhar a palavra batalha, e o conceito de batalha é básico para a gente. Batalha é uma luta, batalha é um conflito para nós. Então, quando você ouve, vamos batalhar, vamos lutar, haverá um conflito. Esse conflito, será que existe? É só a gente ler o texto da palavra de Deus. Agora, esse conflito, essa batalha, essa luta é o quê? No nosso contexto de seminário é o quê? Espiritual. É uma guerra espiritual, é uma luta espiritual, é um conflito espiritual, que, é claro, vai repercutir na nossa vida física. Pode acontecer isso? Claro que pode. E onde começa? Na nossa alma. Na alma onde estão as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades, a cobiça que lutamos contra por uma natureza pecaminosa, que ainda tenta nos atrapalhar no dia a dia. Temos uma nova natureza em Cristo, e essa guerra entre a carne e o espírito acontece constantemente, 24 horas por dia. Mas nós temos que compreender que essa batalha é no reino do Espírito. Nós não podemos simplesmente ver fisicamente. Nós precisamos compreendê-la, porque nós sabemos que essa batalha, esse conflito, essa luta existe no mundo espiritual, mas que reflete no nosso mundo físico, e nós vamos ver sobre isso hoje também. Agora, essa luta, ela tem início aonde? Na nossa mente. E como isso, pastor? Nas informações que nós escolhemos, nas informações que recebemos. Então, tudo que você escuta, tudo que você vê, isso são informações que vão entrando na sua mente, e através dessas informações, se você não tiver as informações corretas e você se alimentar de informações incorretas, na verdade, você vai começar a viver longe dos princípios da palavra de Deus. Isso é muito simples e muito claro. Isso vai refletir, obviamente, em nosso comportamento. As pessoas vão ter comportamentos longe dos princípios de Deus. E esse é um tema, quando a gente fala de batalha espiritual, é um tema muito explorado, isso é falado demais. E por vezes até muito controverso. Há muita gente que despreza esse negócio de batalha espiritual, isso aí não existe e tal. E outros que exageram demais nesse conceito de batalha espiritual. E nós temos que olhar para a palavra de Deus. Vamos ler então o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Você pode ler comigo aí agora? Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: finalmente, eu vou ler na NVI, ok? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Percebam que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escrevendo à igreja em Éfeso, ele já está no final dessa carta. Então ele está dizendo, finalmente, então no final da carta, eu quero passar para vocês algo muito importante. Eu vou falar daqui a pouco o que Paulo fala na carta aos Efésios, para nós hoje também. E ele vai dizer, para fechar essa carta, eu quero dizer algo importante para vocês. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, nossa batalha, nosso conflito, nossa guerra não é contra seres humanos. Talvez na sua Bíblia seja contra a carne e o sangue, mas não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a nossa guerra é espiritual, regiões celestiais. E o texto vai continuar. Por isso, então, o que vai acontecer? Vocês têm que fazer: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo que é possível, porque o impossível cabe ao Senhor. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Como que a gente vai se manter firme? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, que virão contra nós, obviamente. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, Paulo falando, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Quando a gente olha para a carta aos Efésios, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 1. Paulo preso, então foi a primeira vez que ele foi preso em Roma. Ali ele vai escrever essa carta à igreja em Éfeso. Lembrando que Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, mas apesar de toda a idolatria de Éfeso, eu já preguei aqui sobre a cidade de Éfeso, eu já fui na cidade de Éfeso, né, conheci as ruínas, né? Estávamos lá eu, o pastor Lúcio, o pastor Rodrigo, né, fomos lá na Turquia, uma viagem que fizemos de estudos, né, com a FATEF, e fizemos lá estudos onde era a cidade de Éfeso, né? Claro que hoje existem somente as ruínas. E era uma cidade extremamente idólatra, extremamente ligada à questão da imoralidade sexual, uma série de coisas que acontecia naquela cidade. Ali surgiu uma igreja de Jesus Cristo. E aquela igreja de Jesus Cristo revolucionou aquela cidade. A igreja de Jesus Cristo tornou aquela cidade realmente algo, mexeu com a cidade. E ali então havia uma igreja. E Paulo, inspirado pelo Espírito, então, escreve aquela carta à igreja em Éfeso. Se você for ler o capítulo 1 de Efésios, ele vai enfatizar sobre o eterno fundamento da igreja. Quando ele fala logo no versículo 3, por exemplo, de Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele enfatiza esse fundamento da igreja que é firmada em Cristo. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o capítulo 2, ele já vai enfatizar a nossa nova vida em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre aquilo que éramos, quem éramos e quem somos agora em Cristo Jesus. Houve uma mudança, houve uma transformação, houve uma nova vida. Éramos e agora somos outras pessoas em Cristo Jesus. No capítulo 3, ele vai enfatizar então, inspirado pelo Espírito, o propósito da igreja, a finalidade da igreja, a missão da igreja, a busca da igreja, a capacitação total da igreja por meio de Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja. No capítulo 4, versículo 1, do 6 ao 9, ele vai enfatizar então a nossa dependência de Deus, a nossa dependência de Jesus. E ele vai enfatizar algo muito interessante, que é a unidade da igreja. E ele vai citar, por exemplo, os 5 ministérios como base para essa unidade, como é importante
como são importantes os 5 ministérios para que haja a unidade da igreja. E você sabe quais são os 5 ministérios? Quais são? Apóstolos, mestres, pastores, profetas, evangelistas. Esses 5 ministérios, eles vão auxiliar no processo da unidade da igreja, a fim de que Cristo seja exaltado, a fim de que Cristo seja proclamado e conhecido através de nós. Aleluia. Já no capítulo 6, a partir do versículo 12, nós vamos ver justamente, a partir do versículo 10, já é enfatizado como devemos então, como lemos anteriormente, nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Por quê? Porque há uma luta. Há um quê? Uma luta. Há uma batalha. Há um conflito. Há uma guerra contra um arqui-inimigo que nós não podemos deixar de lado. Você e eu precisamos saber quem é o nosso inimigo. O texto vai dizer de forma muito clara, porque a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra carne e sangue. E ele vai começar a dizer, quem são esses inimigos? Ou quem é esse inimigo? E hoje à noite, nesse início de seminário, eu quero que você saia daqui, porque a gente vai continuar isso durante a semana, na quarta-feira, falando, é claro, outro tema, mas no sábado com o pastor Sandro e no domingo a gente continua essa mensagem. Eu quero que você saia daqui com a visão correta de quem é seu inimigo. Eu sei que pessoas podem te fazer mal, e podem me fazer mal. Sim ou não? Você sabe disso. Há pessoas que podem te fazer mal, talvez estejam te fazendo mal agora, talvez exista alguma mágoa no seu coração, um ressentimento no seu coração. Pessoas podem te fazer mal, pessoas da sua família podem te fazer mal, pessoas que você tanto ama, pode ser uma pessoa que te faz mal. E aí você começa a gerar em seu coração talvez uma raiva, talvez um ódio, eu posso dizer isso, é pesada essa palavra, mas isso acontece, uma ira que acontece em nós. E aí nós temos que aprender na Bíblia, o que acontece, como que funciona isso, como eu posso proteger a minha mente para que eu possa ter a visão correta de quem é meu arqui-inimigo. E a Bíblia vai dizer para nós que o diabo, Satanás, em João capítulo 10, versículo 10, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então, de início, eu vou começar a citar para você alguns textos bíblicos aqui que falam sobre esse arqui-inimigo. Porque quando você começar agora a apontar para quem você deve apontar suas guerras, eu quero que você aponte aí, você pode jogar toda a sua raiva, toda a sua ira, toda a sua indignação contra esse arqui-inimigo. Contra ele não tem dó, não tem pena, não tem isso. Você pode jogar tudo que você tem, porque é contra ele que nós lutamos. Esse arqui-inimigo. A Bíblia diz que ele é um ser espiritual, então você começa a ter uma noção que se nossa luta, nós estamos numa batalha espiritual, num conflito espiritual. Então ele é um ser espiritual. Se é um ser espiritual, onde nós vamos guerrear? Nas regiões celestiais. É uma guerra espiritual. Seu nome, Satanás, significa adversário. Adversário. Satanás significa adversário. Este nome indica a sua natureza básica. Ele é o inimigo. Não é um inimigo, tá bom? Ele é o inimigo de Deus. De tudo que Deus faz, de tudo que Deus ama, ele é o inimigo. Deus te ama, sim ou não? Deus nos ama, todo mundo sabe disso. Então, ele te odeia. Glória a Deus por isso. Se Deus me ama, ele me odeia. E não é porque você é cristão, não. Deus ama a todo ser humano, todo. Não ama você porque aceitou Jesus só não, tá bom? Ele ama a todos. Aquele pior que você imagina. Irmãos, eu estava assistindo o filme, saiu agora, liberaram na Prime, né? Prime Video, Som da Liberdade. Quem já assistiu esse filme? Se você não assistiu, é bom você assistir. Tem nada de política, tá bom, queridos? Esquece esse negócio aí que tem nada a ver com a direita e esquerda, tem nada a ver.
Mas eu confesso a você que quando eu comecei a assistir nos 3 primeiros minutos, eu parei e falei assim, eu vou assistir só depois, porque te dá uma ira, mas uma ira, irmão, que se você pegar aqueles sujeitos lá, não vai dar certo. Para quem assistiu sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu, prepare o coração, tá bom? E aquilo gera em você uma indignação terrível. Então eu parei, até botei no grupo, eu não consigo continuar, porque já fiquei com ódio, estou irado. E aí eu fui, se eu acalmo meu coração, aí depois no outro dia assisti mais um pouco, e hoje hoje eu consegui terminar, graças a Deus. E a gente começa a ver que esse adversário, esse inimigo de Deus, o inimigo de Deus, ele odeia tudo que Deus ama. Deus ama o pecador, sim. Deus ama o ser humano, sim. Então ele odeia o ser humano. Ele quer ver o ser humano da pior maneira possível. Ele quer ver o ser humano nas ruas jogado, ele quer ver sua família destruída, ele quer ver seus negócios falidos, ele quer ver seus filhos doentes, ele quer ver isso, é isso que ele quer. Enquanto Deus ama, ele nos odeia. Esse é o nosso adversário. Ele é chamado de diabo, falso acusador ou caluniador. Ele é um caluniador. Ele é um falso, lembra de Jó? Foi citado aqui, o Ricardo citou. Foi exatamente isso que ele fez com Jó. Ele tentou caluniar Jó diante de Deus, só que Deus conhece o coração, obviamente. Não tem como vencer. E ele tentou caluniar, e todo tipo de calúnia, quem é a fonte? Quem é a fonte? É ele mesmo, o diabo. Ele é o caluniador. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, os próprios judeus se referem a Satanás como Beelzebu, ou Baal-Zebub, que é chamado o Senhor das Moscas. Isso era um falso deus lá no meio dos filisteus, lá em Ecrom, né? Segundo Reis capítulo 1, versículos 2, 3 e 6 também. Ele é chamado em 1 Tessalonicenses 3, 5, de tentador. É ele que traz a tentação sobre nós. Ele ativa então, ele quer ativar nossa cobiça. Em Mateus capítulo 13, versículos 19 e 38, ele é chamado de maligno. Maligno. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele é conhecido como acusador de nossos irmãos. Ele acusa dia e noite a mim e a você. O tempo todo fica nos acusando. Existem 3 títulos que apontam para a autoridade de Satanás nesse mundo. Primeiro, em João capítulo 12, versículo 31, ele é chamado de príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de Deus desse século. Deus de letra minúscula. Deus desse século. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, é chamado de príncipe das potestades do ar. E em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que ele se transforma em um anjo de luz. Ou seja, é a ideia, é a descrição de que ele pode se destacar por sua capacidade e sua inclinação para enganar. Ele sabe enganar muito bem. Ele é um enganador. Ele é o pai da mentira, ele engana. Ele se transforma em anjo de luz, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia usa várias figuras, né, metáforas, para revelar o caráter de Satanás. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, versículos 4 e 19, Jesus conta a parábola da semente. Lembra da parábola da semente? E naquela parábola dos 4 tipos de solo, que é a parábola da semente, ele compara Satanás aos pássaros que arrebatam a semente do solo endurecido. Quando a semente é lançada ao solo, nós que estamos reunidos é como se tivesse aqui 4 tipos de solo. A semente é a palavra de Deus. Então a semente, a Bíblia diz que é a palavra de Deus, ela é lançada nesse solo.
O que o diabo faz? Ele, como a figura do pássaro que vem comer a semente, ele quer tirar a semente de você. Você está aí tentando ouvir a palavra, você está tentando ouvir o que está sendo pregado, essa semente que está sendo lançada, e de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, e ele quer arrebatar de você essa semente. Ele quer roubar. Porque ele sabe que se essa semente entrar no seu coração, vai produzir frutos. Então uma das funções do nosso inimigo é roubar essa semente. Outra figura, em outra parábola, olha só que interessante, em Mateus capítulo 13, versículos 25 e 28, ele vai aparecer como aquele que semeou o joio no meio do trigo. Você sabe qual é essa figura? Na Bíblia, o joio e o trigo. Alguém já viu o joio e o trigo aqui? Pelo menos na internet eu já vi. E eles são idênticos. O joio e o trigo são idênticos, só tem uma diferença. O joio não tem conteúdo, você aperta, não tem nada. Eles são idênticos. Já o trigo produz algo. Mas eles são idênticos. E até falaram, como que vai ser? Jesus, não, deixa que no tempo certo eu vou tirar o joio. Jesus é o único que pode, mas quem semeia o joio no meio do trigo, a Bíblia está dizendo lá em Mateus, que é o inimigo, o nosso inimigo. É ele que lança a semente do joio. Aí nasce joio no meio do trigo. Ele é o autor disso. Lá em João capítulo 10, versículo 12, diz que ele é um lobo. Ele é estrategista. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que ele é como o leão, não é o leão, como o leão que ruge. Ele está ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está à espreita, ele só está esperando, e ele vai querer tragar alguém. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ele é chamado do grande dragão, a antiga serpente, a mesma serpente que enganou Eva lá no Éden. Este é o teu arqui-inimigo, este é o nosso arqui-inimigo. Quando Efésios capítulo 6 vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. E vai começar a citar ali contra quem nós estamos lutando. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra ele. Então, quando você tem um conflito na sua casa, escuta, tem um inimigo trabalhando. Se teu casamento quer acabar, tem um inimigo trabalhando. O inimigo está trabalhando. Se o teu relacionamento com seus filhos não está bem, o inimigo está trabalhando. É claro que alguém vai perguntar, peraí, pastor, mas as pessoas não fazem escolhas? Sim, claro que fazem. Mas elas são induzidas por quem? Pelo inimigo. O inimigo é a fonte. Ele é a fonte dessas coisas. Ele é o pai da mentira. Ele é o acusador. Ele é o enganador. Ele é o nosso arqui-inimigo. É claro que as pessoas farão suas escolhas. Obviamente, isso é claro. Mas saiba que o desânimo que você pode estar enfrentando, escuta isso, hein? Não é que desânimo, peraí, o diabo está usando a minha vida. Pode? Claro que pode. Ele vai lançando coisas em você. Ele vai lançando coisas na sua mente. Ele sabe de maneira astuta como lidar com isso. E eu posso dizer a você, só podemos vencer o inimigo na presença de Deus. Só podemos vencer o inimigo se Jesus habitar em nós. Ninguém pode vencer o inimigo com suas próprias forças. Ele é mais astuto do que nós. Ele é mais conhecedor do que nós. Ele conhece nossas fragilidades. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Coloca aí 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, nosso inimigo. Porque o diabo peca desde o princípio, fato. Aí vem a boa notícia. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou.
para destruir as obras do diabo. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Foi para isso que o Filho de Deus, Jesus, veio a essa terra, para destruir, aniquilar, acabar com as obras do diabo. Aí vem Efésios capítulo 1, que eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, acompanhe com a gente aí. A partir do versículo 1. Efésios 1, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo vai encerrar a carta aos Efésios, falando sobre, existe uma batalha. Porque ele vai falar muitas coisas à igreja em Éfeso e para nós hoje. Olha, somos fundamentados em Cristo, somos vitoriosos em Cristo, há uma nova vida. E ele vai falando isso. No final ele vai dizer, mas com tudo isso tem uma batalha, tá bom? Preparem-se para a guerra. Não é tão simples quanto parece, há uma batalha. Mas ele vai nos dar todas as armas necessárias, o Espírito de Deus, para vencermos esse arqui-inimigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Eu posso dizer para você que, aos santos e fiéis que estão aqui agora reunidos neste lugar para a glória do Senhor, tome essa palavra para você. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Imagine que você está recebendo uma carta do Espírito Santo agora. Essa carta é para a igreja, não é só para a igreja de Éfeso, é para a igreja, nós. Então imagine que o Espírito Santo usou Paulo para escrever e te entregar uma carta. Aí ele vai começar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O inimigo não está nas regiões celestiais, não é uma batalha espiritual. Assim como a guerra está ali, as bênçãos também estão. Só que a Bíblia está dizendo que Ele já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Em Cristo, fundamento da igreja, que veio para desfazer todas as obras do diabo. Porque Deus, ele escreveu essa carta para você. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Você sabe dessa história, amém? Da história de você é adotado, amém? Você sabe disso, né? Já ouviu? Lembra disso que eu já contei aqui lá em Romanos? Quando Paulo escreve a Roma, por que você é adotado? Se eu pegar o microfone aqui e der para você que você disse amém, você já sabe responder aqui? Amém? Você lembra qual foi a história? Quando disse assim, Abba, Pai, somos filhos de Deus. Lembra, pastor? Jorge vai lembrar, obviamente. Então, vem cá, pastor Jorge. Então, não combinei nada não, tá? Ele vai se virar agora. Vai lembrando aí, vai fazendo esse cérebro, vai trazendo a sua memória. Pode vir. Explica pra gente aí. Amém, queridos? Nós somos adotados pelo Senhor. Existe uma regra, uma lei que Deus, que Paulo ele traz, né, dentro das tábuas da lei lá romanas, dentro da 4ª tábua. Ele diz o seguinte: todo filho legítimo ele poderia ser excluído pelo pai, porque quando o filho ele não era um bom filho, que ele não obedecia o pai poderia deserdar esse filho, ok? Deixar ele de fora. Porém, se o pai ele adotasse alguém, foi a escolha desse pai em tomar aquele filho. E uma vez adotado, uma vez escolhido aquele filho para ser seu filho, ele nunca mais poderia deixar de ser. Ele era filho adotivo. E a palavra do Senhor fala, nós somos adotados como filhos de Deus.
Aleluia! E você vai mais, se você pensar, Jesus foi a uma cruz, levou nossos pecados na cruz. E naquele instante, o que Deus fez? Deixou Jesus e nos tomou como filhos por adoção. Mas qual foi a vitória? Jesus ressuscitou. Uhul! E aí fomos tomados como filhos por adoção. Por isso ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, porque foi a obra de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Deixa eu continuar com o texto, vamos lá. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou. Aleluia! Você está comigo aí, irmão? Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em quem? Cristo! O fundamento da nossa vida, o fundamento da igreja, o cabeça da igreja. Aleluia! Oh Jesus, até não sei onde parei mais. Isto é, versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. Olha só aí, querido, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, escuta isso, olha o que está escrito aí. Se você não fez isso, faça isso hoje, o que eu vou ler aqui agora, ok? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quando vocês ouviram, está aqui na NVI, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. A gente ouviu aqui muita coisa sobre o nosso adversário, já sabemos bastante coisa, podemos saber mais ainda, mas já sabemos o suficiente para saber com quem nós estamos lutando. É a nossa luta. Mas nessa luta, nós temos o Espírito Santo. Aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo, diz a palavra do Senhor. Então ele está dizendo, quando vocês ouviram, quem estava aqui domingo passado, a irmã que estava aqui domingo passado, e ela veio aqui, quando veio aqui à frente espontaneamente, abrindo o coração, quando você ouviu, quando você creu na palavra da verdade, o evangelho da salvação de Jesus, você foi selada em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que o acusador faz? O enganador faz? Você fez aquilo no domingo, na segunda-feira ele vai dizer, mentira. Não é nada disso. Aí começa o conflito em casa, começa o conflito na empresa, começa o conflito na mente, porque o diabo, o adversário, ele vai trabalhar como aquele pássaro que vem para roubar a semente que foi lançada. É isso que ele faz. Talvez a semana toda, não sei, estou falando aqui, por exemplo, esse pássaro tentou arrancar. Sabe o que Deus faz? Não, o Espírito Santo está ali. E Deus vai fazer o quê? Ele vai usar outros para te alimentar, para te sustentar, para pegar no braço e dizer, vamos lá, você vai conseguir, você vai vencer, eu também já passei por isso, nós vamos vencer em Cristo, porque nós temos o Espírito Santo da promessa. E aí ele vai fechar com o versículo 14, não vai fechar não, ele vai continuar, mas eu quero fechar aqui, que é, vou repetir o versículo 13 que é melhor, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, as boas novas da salvação, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. Está marcado, não vou bater forte aqui porque vai quebrar. Pegou lá aquele carimbo, pá! É a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você quer aplaudir a Jesus, meu irmão? Então aplauda com vontade. Aleluia! Aleluia! Irmãos, sim, nós estamos em guerra. É fato isso. Nossa mente é um grande campo de batalha, irmãos, é o tempo todo. Você está ouvindo isso aqui tudo hoje? Talvez está aí, tem um passarinho aí. Você acha que o diabo não entra nesse lugar. Espera aí, irmãos. Não é bem assim não, tá bom? Ele entra sim. Tá? Ele entra sim. Aonde Deus está, o diabo não pode entrar. Calma aí, não é bem assim. Se ele nos acusa de noite diante do trono, como que ele não vai entrar nesse lugar? Ele pode não agir porque Deus não permite. Ele pode não fazer nada porque Deus não permite. Agora, ele pode trabalhar na sua mente. Ele pode te afetar agora. Ele pode começar... Isso não serve para mim. Isso não é para mim. Isso não sei o quê. Não sei o quê. E começa. E aí você vai virar as costas, vai embora e vai começar. O bombardeio vem. Aí vem o bombardeio, irmãos. O tempo todo. Palavras negativas, palavras de maldição. E aí começa a bater o desânimo. Aí vem inimizades, coisas que não aconteceram dentro da sua casa começam a acontecer. Você nunca brigou com o seu filho, brigou agora essa semana. Você nunca discutiu na empresa, discutiu essa semana. Você nunca brigou com seu amigo, brigou essa semana. Você estava tão bem, agora está prostrado. O que é isso? É o adversário. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu preciso pegar a palavra de Deus e relembrar. Espera aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Eu tenho isso, eu fui selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa e é a garantia da minha herança até a redenção que pertence a Deus. Eu pertenço ao Senhor. E aí você tem que usar a autoridade que Deus te deu em nome de Jesus, Satanás. Cale a sua boca. É uma guerra todo dia, irmãos. É o tempo todo querendo jogar contra o outro, querendo ofender, querendo machucar, ser ferido, ferir. É uma guerra. É o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Aleluia. Nós temos aquele que habita em nós. Por isso eu quero te convidar, você precisa fazer parte desse seminário. Você está começando hoje. Eu só estou trazendo à sua memória aquilo que pode trazer esperança, querido. Eu só quero hoje que você tenha uma visão de quem é o seu adversário. Quando a tua célula está fraquejando, contra que você tem que lutar? Contra o adversário. Ele está trabalhando. Ele está fazendo alguma coisa. Ele está agindo. E você não pode ter medo não, meu irmão. Você tem a garantia, você tem a herança, você é selado pelo Espírito, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você recebeu poder, você é chamado filho de Deus. Não tenha medo. Está atacando a célula que você lidera? Contra-ataque com oração, contra-ataque com adoração, contra-ataque com palavra pregada, contra-ataque com as suas armas espirituais. Porque só com as armas espirituais nós podemos vencer batalha espiritual. Não tem batalha física, não tem como você pegar assim, eu vou para a academia. Eu vou fazer pilates para derrubar o diabo. Vou fazer musculação para ficar mais forte contra o inimigo. Faz a mínima diferença. Você tem que usar as armas espirituais para vencer. E eu quero te convidar nesse grande seminário de batalha espiritual, nessa grande batalha que nós enfrentamos na mente, a conhecer as armas espirituais que te fazem vencer em Cristo Jesus, nesse dia a dia.
Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor e dizer: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.